Efatá. Efatá, a verdade revela, a mente se abre. Muito bom estar aqui com você, meu irmão, minha irmã. Que prazer você nos receber na sua casa, no seu carro aí, no seu lugar de trabalho. Que Deus te abençoe. Estou muito feliz de você estar conosco aí. Meu querido, desde já eu quero te dar uma dica aí. Por favor, vocês estão conosco aí há tanto tempo, nos acompanhando. Eu quero te agradecer, mas quero te fazer um pedido muito especial. Compartilhe, comente, manda para os seus amigos, que com certeza o Senhor vai te abençoar e abençoar outras pessoas. Mas é muito importante falar o que você está achando do Efatá, falar, dar a sua opinião. Se você está sendo abençoado com as palavras, meu irmão, é muito importante para a gente e tenho certeza que o Senhor vai te recompensar por isso. Mais um dia de Efatá, tenho certeza que você está feliz aí pelos episódios que nós tivemos aí, muita coisa boa aconteceu e hoje não vai ser diferente, meu irmão. Hoje nós vamos ter um episódio muito especial. Hoje nós vamos falar do corpo de Cristo, a igreja. E para isso eu trouxe uma turma aqui, meu irmão, muito especial. Eu tô falando deles. Primeiro eu quero falar dele aqui, pastor Fabrício. Diz aí, meu pastor, quem que você... Pastor Fabrício, você tá chique aqui hoje, você tá com saudade de você? Amém. Também tava com saudade. Tá parecendo não, Basso. Fala mais empolgado. Pai do Senhor, Toninho, é um prazer estar aqui mais uma vez com nossos amigos para poder cooperar, né? Para o crescimento do reino de Deus. É isso aí. E os amigos estão aí, ó. Ó que turma abençoada que nós temos hoje, pessoal. Eita glória. Hoje o fogo vai descer aqui, meu fatal. Oh, aleluia. É ou não é, pastor Rafael? Glória a Deus, para mim é um prazer enorme pelo convite, grato. Bem, Grave, pastor Fabrício. Deus abençoe o Tony. amém. Obrigadão por tudo. Tamo junto. Amém. Evangelista Aldo. Hoje eu tô soltando foguete aqui, Vaz. Hoje é forte. Diz aí, meu amigo. Eu quero agradecer ao Toninho pelo convite, Amém, irmão. por essa oportunidade de você nos dar de estar aqui no Efatá, para poder falar desse tema tão importante que é o corpo de Cristo. E uma honra também estar aqui com o Fabrício e com os demais companheiros. Amém, glória a Deus. Diácono, irmão Lucas, que coisa. Eu mostrar que isso aí prega, né, menino? A última vez que pregou lá na igreja, lá eu era o pregador, depois dele passei luta, porque pregador de Gideões. E aí, meu amigo, que bom ver você aí. Um privilégio estar aqui, né, com você, evangelista Toninho, pastor Fabrício, os demais pastores, né, e que isso, um pré-estudão, só. Pois eu tô aqui com vocês, eu vou aprender. E todo mundo conhece, tem um vasto conhecimento da palavra de Deus e creio que será edificante para nós aqui participantes e para os que estão nos assistindo também. Amém. E ele que é cantor, compositor, tocador de cavaquinho. Ele é escritor. Eu tô falando de quem dele? Pastor Jackson. Diz aí, meu amigo. Obrigado. Não tanto, né? Não, do lado inteiro assim. Mas eu tô muito grato aí de estar mais uma vez participando aqui com os irmãos. É no Efatá a primeira vez, né, Vato? Isso, é a primeira vez, né? Assim, algumas condições já me foi dado, né? Mas é assim. Isso acontece, né, Zé? Mas, gente, Não gravaram, né? Graças a Deus por isso. Ô, Jats, nós já conversamos aqui algumas vezes aqui em outros programas. Inclusive, pessoal, nós temos aí o programa Café com Debate, que você sabe que é bênção. Tá lançando muita coisa boa, já lançou o Sing. Tem aqui também o Good Times, que é só história boa. E o Jackson ele já participou aqui de algum do café, né? Do café. Mas eu queria que você, nessa oportunidade, que falasse dos seus livros, Varão. Que você já lançou, que você vai lançar. Que coisa maravilhosa. Olha, irmãos, olha, um homem é forte, viu? Diz aí, meu irmão. O seu senhor tem sido bom conosco, né? Eu fico compassivo. Eu acho que eu puxei isso da minha mãe. Eu crio, assim, a minha forma de expressar mesmo, mas escrevendo mesmo. E eu tive a primeira oportunidade de escrever um capítulo, né? No meio de 10 teólogos, inclusive um de Moçambique. São 8 escritores do Brasil e um aqui dos Estados Unidos, que caso sou eu, né? Que é a teologia pentecostal e seus fundamentos, né? Onde que tem doutrina do pentecostalismo, tem fala sobre a pneumatologia, a martologia. E o meu capítulo é o único capítulo que é, eu posso dizer assim, uma defesa
né, de tudo aquilo que eles falam contra o meio pentecostal, a doutrina pentecostal. Então, eu trago ali como se fosse... É um capítulo apologético, né? Eu saio em defesa ali daquilo que tem. E o Senhor tem nos abençoado de estar fazendo parte desse projeto. E eu tive também o privilégio de escrever esse aqui, né? Esse livro aqui, O Silêncio da Verdade, diante da propagação da mentira. Mostra assim, mais assim, Barão, o pessoal. Isso, coisa boa. Esse livro aqui é uma mistura de sentimento terrível, Toninho. Porque quando a pessoa começa a ler, ela sente assim aquela expressão de um escritor meio irado com uma situação da mentira propagando, e aqueles que são detentores da verdade, conhecedores da verdade, deixam as coisas aí assim, às vezes não levanta, né, para defender. Trago aqui um exemplo forte de Davi, né, que se levantou ali para ir contra aquela afronta que Golias estava fazendo. É um livro bastante interessante. E depois eu trago uma réplica, mas no final tem um estudo, né? Falo sobre a importância do congregar, eu falo as redes sociais, ao uso, né, do mal, né? Hoje você abre a rede social, você vê muitas coisas falando contra o evangelho, contra a nossa fé, né? Então eu abordo tudo isso. E a conduta moral do pastor tanto é agredido, né, nas redes sociais. Então eu abordo esse texto aí e é muito, muito interessante. E já no gancho, né, já tá sendo aí, está trabalhado lá na gráfica, um livro que fala sobre religião e religiosidade. Aliás, está esclarecendo um pouco sobre isso. Tem algumas coisas curiosas, por exemplo, Jesus Cristo, ele plantou uma religião, Jesus foi religioso, como era a religião da época de Cristo. Então baseia dentro dessa questão, e olha, eu falo com toda certeza, isso foi a opinião do nosso pastor. Ele disse, esse livro tem pano para manga. É muito bom, muito bom. E com muita humildade também, né, Vaz? Eu percebi aqui. Graças a Deus por isso. Na verdade, eu falo porque é convicção. Isso. Muito bom, Jacques. Parabéns. A gente tem uma amizade boa, né? Uma convivência legal. E realmente, irmãos, é um homem de um conhecimento muito bom. Um conhecimento excelente, e que o Senhor continue te abençoando. E que bom que você está tendo essa oportunidade de estar passando para nós, né? Meros mortais, esses conhecimentos aí, que Deus te abençoe. De mortais para meros. Pessoal, hoje, como eu disse, nós vamos tratar deste tema muito especial, que é sobre o corpo de Cristo. E eu quero ler em 1 Coríntios 12, 27, diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Pastor Fabrício, nós estamos assim em um tempo muito especial, e que este assunto é um assunto que é de uma relevância muito grande dentro de tudo que a gente vive. Porque eu quero fazer uma pergunta para o senhor aqui e para os demais, sobre a identidade do corpo, né? O que é o corpo? É o que a gente sente, define, o que a gente pode definir, quem sou eu? É uma questão de o que eu sinto, ou é um chamamento de Deus, uma coisa que Deus chama para estar no meio deste corpo? A pessoa, por que a pessoa não se sente como o corpo de Cristo, ou o outro se sente até demais? Nós vamos decorrer dentro deste tema e dessas perguntas que tantas pessoas ficam aí, né, cocheando em dois pensamentos, né? Uns pensam que é isso, outros pensam que é aquilo outro. Eu queria que o senhor desse começasse aí pra gente dar uma caminhada dentro desse tema aí. Sim, eu penso assim, por exemplo, hoje a sociedade que a gente vive, né, a sociedade moderna ou pós-moderna, né, o tempo da pós-modernidade, né. Vou falar mais do período da forma sociológica, e depois a gente fala todo mundo junto a respeito, né. Então, por exemplo, hoje a gente vive tempos que a própria sociedade, né, ela se questiona a nossa origem, por exemplo. A maior pergunta do ser humano é de onde nós veio e por onde a gente vai, né? Essa é a maior pergunta do ser humano. Estudo filosófico, científico, todos eles querem e tentam descobrir de todo jeito. A anatomia humana já foi desvendada, né? Eles sabem o funcionamento do corpo, tudo mais, mas eles não conhecem o nosso psique, não sabem, por exemplo, da nossa genética. Não, eles não têm esse domínio.
Porque nós somos obra e feitura de Deus. Foi Deus que nos fez, né? É o mistério de Deus que está diretamente no nosso corpo. Então, diante de todas essas indagações, a gente vive uma sociedade que não tem identidade, né? Por exemplo, hoje tem o chamado gênero fluido, né? O cara se identifica como mulher no corpo de homem. Se identifica como um gato no corpo de homem. E amanhã ele muda. Amanhã ele já não se identifica mais como gato, ele se identifica como um cachorro. Então, existe esse problema. Então, diante da sociedade em si, há esse problema onde ele supervaloriza o eu. Então, o que eu sou, é eu quem defino, né? Mas aí eu queria ver com meus irmãos, né? Dentro do evangelho, porque no evangelho a gente entende que não é nós que nos definimos, né? O que os irmãos têm a falar? Pastor Rafael? Acredito que qual o irmão falou sobre essa questão de definir, eu sou isso, eu sou aquilo. Igual você falou sobre a questão do eu, né? A gente, quando nós estamos na presença, nós aqui, na presença do Espírito Santo, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de dizer, de se colocar diante dessas, vamos dizer, multidões, né, a qual pensa dessa maneira totalmente diferente a qual nós pensamos, a gente é uma dificuldade muito grande, né, e elevada, porque a gente nós não podemos transformar ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo. E para isso acontecer, a gente tem que ir fazer, né? O que a palavra diz, ide, né, e pregar o evangelho a toda criatura, né? Assim, a criatura hoje está de uma forma, num pensamento tão fechado, né? Num pensamento tão minúsculo. A gente tem que ir fazer que esses pensamentos, né? É até esquisito, né? De fazer uma pessoa querer ser um animal. Né? Mas a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para falar do que é o correto, do que é a palavra do Senhor, para transformar, para mudar, para libertar, para curar, né? Porque essas pessoas, elas precisam de uma cura. Exato. As pessoas precisam de um libertamento, de algo que muitas vezes o ambiente a qual eles estão não tem. Né? Então hoje, assim, com essa facilidade hoje que nós temos, né, graças a Deus hoje nós vivemos num país a qual nós não temos, né, perseguições, né, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, levar o ID, pregar a palavra do Senhor. Amém. É questão do que a pessoa sente, né? Eu me sinto Outro dia eu vi uma pessoa uma mulher que sentiu uma porca, né? E eu dava mesmo com uma porca e fazia coisas. Estava não cortando o assunto do Antônio, igual ele tocou nesse assunto também, é que a questão eu já vi a pessoa sendo com coleira, né? Com coleira e outro ser humano conduzindo a pessoa. Interessante isso daí. E quando você olha para a sociedade em si, por exemplo, estruturalmente falando, né? Em vez deles poderem trabalhar para curar a pessoa interiormente, eles não querem mais curar as pessoas interiormente. Na verdade, eles querem fazer com que a vontade dela seja realidade. Então, existe transformação, né? Aí, o homem vai lá e faz a cirurgia para se tornar uma mulher, né? A pessoa vai lá e quer ver uma porca, faz uma cirurgia para mudar o nariz. Viu na internet? Um dia a mulher mudou o nariz dela para ficar parecendo um nariz de porco. Então, aí o que acontece? A medicina ganha dinheiro, né? Cirurgiões ganham dinheiro. Então, é melhor eles ganhar dinheiro na transformação das pessoas, para fazer aquela pessoa, de fato, ser definida como aquilo que ela sente que é, né? Sem se importar se amanhã ou depois esse gênero fluido dela vai fluir de novo. Até mesmo essa questão, pode falar. E isso fere diretamente o projeto original de Deus. Exato. Lá no Gênesis, e o próprio Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E o homem, ele é feito perfeito, né? Até aquele momento não havia pecado, aí a gente conhece toda a história, né? De como que o pecado entrou através da conversa da serpente com Eva e o homem desobedece, enfim.
E com a entrada do pecado, a humanidade ela entra em um processo de deformação. Porque Deus forma e o pecado deforma. Então é essa questão aí de quando o ser humano hoje em dia fica aí com essas ideologias, né? Que eu me identifico com cavalo, com cachorro. É esse processo de deformação, consequência do pecado. Exatamente. Pessoal, fala uma coisa, Vaso, que você tá aí lendo, buscando. Não, esse assunto que vocês colocaram aí, muito importante para os dias atuais, e uma das coisas, né, principalmente no Brasil hoje, que fala-se muito até no Senado, na Câmara Federal e na sociedade em si, é que quando a criança nascer, não poder dar um sexo a essa criança. Uhum. Ou seja, eu quero escolher depois o que eu quero ser. Isso tem tudo a ver com o que o nosso irmão pastor Fabrício falou da pessoa. Quando crescer, quer ser um animal, quer ser mulher. Ele nasceu homem, mas quer ser mulher. E vice-versa. E é importante colocarmos essa ideia de Romanos, no capítulo 1, quando Paulo diz, né, que eles mudaram, né? Eles mudaram o uso natural das coisas. Então a Bíblia diz que Deus os entregou também às suas paixões. Então acredito, meus amigos, que esse tema sobre o corpo de Cristo é um tema muito importante e muito necessário nos dias atuais, e a igreja precisa estar atenta e ter o conhecimento adequado sobre isso, porque a Bíblia diz lá em Pedro que todos nós temos que saber responder à razão da nossa esperança. Uhum. E não adianta, sabe? Cirurgias não adianta. É um homem que ele faz a cirurgia, né? E fala que dessa forma eu vou me tornar quem eu me sinto. No caso, se sente mulher, né? Na verdade, ele se torna um homem amputado, né? Na verdade porque isso não resolve nenhum problema. Pastor Jackson. Isso é muito, muito profundo, né? Porque quando os irmãos estavam comentando ali, eu quero pontuar duas coisas. Eu não quero acreditar que seja uma disfunção cognitiva, porque eu acho que uma pessoa não consegue ter uma mentalidade do que ela está fazendo é correta. Eu não quero entender assim que a pessoa é tão lesa ao ponto de acreditar nisso. Muita gente fala de uma construção social, né? Que pelo contexto, pelo convívio, então ela consegue captar aquelas coisas ali e vai mudando a sua personalidade. Porém... Ela vira um produto do meio. Isso, sem definição. Porém, irmãos, com toda sinceridade, a Bíblia Sagrada, ela nos dá uma direção, a Bíblia Sagrada ela nos dá um alvo, um destino completamente correto. Por um exemplo, se a gente for olhar na Bíblia, nós vê que Deus ele vai chamar um profeta, né, que é o profeta Jeremias, e vai falar, antes que tu fosse formado no ventre, já te conheci. Ou melhor dizendo, antes que houvesse uma conjunção matrimonial do pai e da mãe, antes de ser fecundado aquele sêmen ali, Jeremias, diante de Deus, já tinha uma conduta ética, moral e espiritual. Ética, ele já tinha uma postura de homem de Deus. E moral, ele já era digno de receber uma honraria diante de Deus. Já era conhecido. E o melhor, ele já espiritualmente, ele já era dado como profeta. Não é? Então, não tem essa que a pessoa, depois que nasceu, ela vai objetivar ser alguma coisa, eu vou fazer aquilo. Isso é meramente ideologia, e ideologia, infelizmente, só cai na mente de militante, não é? Nem verdadeiramente quem é adepto a uma ideologia, ele acredita também, eu acredito sim, tá bom. Agora, quem é militante, não, ele trabalha em prol daquilo, ele faz aquilo acontecer, luta a favor daquilo, e a gente vai ver que tudo isso, tanto quanto não é uma disfunção cognitiva, ninguém é doido o suficiente para pensar assim, e eu creio que é uma atitude demoníaca. Vamos aprofundar, porque, segundo o depoimento do nosso irmão aqui, a ideia do nosso adversário, o nome já fala, ele é Satanás, a antiga serpente, ele já é opositor. É desfigurar a ideia divina.
que está projetado sobre a nossa vida. Então, o que ele vai fazer para distorcer a imagem do eterno, ele vai fazer mediante a sua criação. Então, isso é uma coisa macabro, demoníaca, e que nós, com a palavra, com a verdade, nós temos que lutar contra isso. Que inclusive isso daí a gente não pode fechar os olhos para isso, que isso tudo é resultado do comunismo, né? Comunismo. A filosofia que veio estabelecendo para instituir uma anarquia, uma divisão, porque ele falou, né? Se configurou, né? Então, quando desconfigura a imagem de Deus, e veio através da rebeldia, desobediência. E você pode ver que normalmente quem faz isso, e o senhor bem pontuou, são pessoas rebeldes, né? Que querem de fato escandalizar, querem mostrar, né? Querem assim chocar mesmo quem tá em volta dele, ele vira esse demônio, né? É o diabo que destrói. É o diabo mesmo. Pior que o diabo destrói ainda humilha, né? Porque fica feio. Então para essas pessoas, nós podemos dizer que o corpo é descartável. Ou na mente, não podemos, sim. E no caso, a igreja tinha que trabalhar com o corpo, obra divina, uma obra que Deus fez com o objetivo, com o propósito. E aí nós conseguimos, de alguma maneira, porque já existem relatos e testemunhos de pessoas que foram mudadas, transformadas. Eu ouvi uma pessoa dizer assim que mudou ele foi lá e tirou outra identidade. Tanto que ele mudou depois que ele conheceu a Cristo. Então eu quero que a gente tente conversar também sobre esses aspectos da questão do corpo de Cristo dentro dessa sociedade que não pode ser um produto do meio. A igreja vai caminhando, marchando nisso aí. Então eu acho que como é que a gente pode caminhar, pode marchar com essa integridade, entendendo que o corpo, nós somos uma obra para a glorificação do nome do Senhor e que vai ser transformado também, né? Nós seremos transformados. Eu quero que vamos conversar sobre isso aí, sobre essa tão linda expressão do que é o corpo de Cristo aqui nessa terra. Pastor Fabrício, caminha dentro disso aí, por favor. A igreja entendeu, né? Aprendeu com Cristo, né? Porque, por exemplo, da mesma maneira que o Adão, depois de pecar, ele desfigura a imagem de Deus, né? Por causa do pecado, nós somos fruto disso, né? Nós temos a nossa natureza adâmica, né? Intrínseca dentro de nós, né? Paulo diz que todo dia nós temos que sepultar, né, o velho homem, né? E lutar para que esse velho homem não volte. Então, o homem foi desconfigurado, ele perdeu a imagem de Cristo por causa do pecado, né? Perdeu, mas não foi excluído, né? Deus não nos excluiu disso, a possibilidade do retorno, né? Porque nós somos definitivamente a obra redentora de Cristo, né? Não, a obra redentora não. Salmo de número 8, né? Que é o homem imortal para que o Senhor compadeça, criado pouco menor do que os anjos, porém de honra e de glória, coroar. Inclusive nós somos chamados de coroa da criação, coroa da ascensão. Os Salmos 109 de Davi, por exemplo, Davi fala que tão terrível, que é o tesão sombra foi criado, E Deus, eu fico me imaginando na cabeça de Davi, faltava um pensamento de Davi. Davi, ele era um homem sensível ao Espírito Santo, tendo essa sensibilidade de colocar em xeque a sua personalidade, quem ele era, quem é um homem, assim, que o Senhor o compadece dele. Exato. Quem é? Eu creio que ele estava se colocando inferior à grandeza de Deus, tão grande. Eu acho que dentro dele, assim, estava se diminuindo diante da criação de Deus, de tudo aquilo que Deus criou, a grandeza de Deus. Mas, por outro lado, ele fala assim, o tão pequeno, minúsculo que é o ser humano, mas ele foi coroado de glória. Ele foi coroado de honra. Então não é descartável. Não é como mais descartável. Como? É para a glória dele. Para a glória dele, para a glória, não tem jeito a gente pegar essas ideologias e maquiar o ser humano, né, com aquilo
é o próprio adversário. É ele que tenta implantar na cabeça do ser humano quem o diabo quer que ele seja. Para ser um cachorro? Cachorro. O salmista disse no Salmo 139, né? Desse jeito, os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E isso é muito sobrenatural. Não existia nenhuma partícula sua, Deus já havia te visto já. Então como pode isso ser descartável, se Deus já tinha planejado isso? Paulo disse daqui em Colossenses que antes da fundação dos séculos, Deus já tinha projetado a igreja na sua mente. A igreja já existia na mente de Deus. Então, isso é extraordinário. O corpo de Cristo é... E ele amou ainda, né? Eu acho que na Apocalipse, eu acho que é Apocalipse 13:9, e não adoraram a besta, ou todo aquele que cujos seus nomes estão escritos no livro, onde estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro foi morto antes mesmo de fundamentar a questão do pecado. Não é? Exato, terrível. Ô, gente, vocês falaram do Salmo 189, porque tem pessoas que também, por um lado, tem outras que não entendem e acham que eles são melhores, mas por outro lado tem aquela pessoa que acha que ele não é nada, né? Não se valoriza, né? Então são dois extremos, e existem esses extremos fora e dentro da igreja. Dentro do corpo de Cristo existe esse extremo, a pessoa não entende que... Mas olha o que o salmista fala, o salmista fala assim, olha, os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram minha substância ainda informe. Substância. E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Cara, assim, eu não dou conta num negócio desse. Um homem escrever isso aqui. Tem gente que não entende isso aqui, já. E pessoas que... E aí acaba descartando o seu corpo. A pessoa acaba descartando o seu corpo e dando ouvidos, e aí quer tirar a própria vida, e aí é outro assunto. Mas eu creio que este assunto aqui, ele vai nos levar, assim, a lugares muito profundos, assim como o Salmo 139. Agora, quando a gente fala de corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele fala algo bem interessante. Vamos caminhar nessa linha aqui. Ele fala sobre os membros. Então vamos falar a função de cada membro dentro do corpo de Cristo. Muito bom, muito bom. Então começa pelo senhor. Isso é muito bom porque, como diz o texto que nós estamos debatendo, que é o capítulo de número 12, né, do versículo 15 ao 27. E também Coríntios capítulo 15, o versículo 42 ao 44, não é isso? A mão pode dizer ao ouvido ou o pé, eu não preciso de você. A gente sabemos que o pé é muito importante porque ele segura o corpo, segura todo o peso do corpo. E às vezes muitos de nós, os homens, não cuidam muito do pé, né? As irmãs cuidam muito bem do pé, os homens nem tanto. Mas é muito importante. E às vezes funções da igreja, como por exemplo, as funções de oração, as funções de aconselhamento, as funções das pessoas que trabalham nos bastidores da igreja, Sim. não são tão vistas, mas elas são importantes de igual modo com quem prega e com quem canta. E às vezes essas pessoas que às vezes estão nessas funções pensam que o pastor que está pregando é mais importante que ela, e isso não é verdade. Então todos têm sua importância. Talvez algum irmão que está nos ouvindo essa noite, talvez, igual você falou, se acha tão desprezível, ninguém me vê aqui. Meu irmão, fique tranquilo, o céu está te vendo. Você é importante no corpo. Eu conheço pessoas, né, que muitas das vezes fica retraída porque fala assim, mas eu não prego, eu não canto, eu não toco. E com isso, ela, tipo assim, ela mesma acaba se excluindo do corpo de Cristo quando na verdade todos os membros são muito, muito importantes. Porque por mais que você não prega, não canta, não toca, mas tem muitas outras funções que podem ser feitas dentro do corpo de Cristo, como o pastor Aldo mesmo disse, nos bastidores, né? Muita coisa para ser feita nos bastidores. E muitas das vezes, quando você vê ali
no final, o culto acontecendo, a pregação, os louvores, começou lá nos bastidores. De cedo, mano. É isso. Cedo. Cedo, mano. A equipe de diáconos aí, os demais irmãos. E eu digo. Eu fico até admirado, assim, eu vou falar até do nosso pastor, né? E esses dias ele postou, né? A questão de vamos dizer assim, valorização, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas, os bastidores, como você falou, né? Eles pensam que não estão sendo observados, né? E muitas vezes realmente acontece isso. As pessoas falam assim, eu tô fazendo, você falou, eu cheguei aqui tal hora, e o que o pastor colocou. Isso é muito importante para a igreja. É porque você mostra isso e valoriza o seu obreiro, valoriza o seu irmão que está do seu lado, porque muitas vezes a pessoa pensa nessa situação, eu não sou um nada aqui. E daí nessa brecha que nós damos, né, a pessoa dá essa brecha aí de desvalorização, é onde o inimigo já começa a trabalhar. Você não é um nada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque se você não tivesse em outro lugar, você estaria melhor do que você está indo. Então, essa forma do nosso pastor trabalhar, isso é muito importante. Isso engaja a igreja, ela fecha as brechas para que o inimigo ela não venha trabalhar no nosso meio. Então eu falo, porque isso aí é muito importante para cada um de nós. Então assim... Eu acho assim, acho não, né? A nossa cultura, ela trouxe um sistema muito difícil assim para muita gente. Ela é limitada a ministério, pregar e cantar. É o único ministério que existe na igreja. existe na igreja. E Essa ideia é muito falsa, né? E que não é verdade, e que, como você disse, nosso pastor ele luta muito contra isso, ele prega contra isso, porque o ministério são vários. Nossa, gente, são tantos ministérios na nossa igreja, por exemplo, que a gente fica até perdido, né? Em que, até para um programa desse aqui, isso aqui é um ministério, né? O Hub 614 Hub, esse estúdio, é um ministério, é uma parte da nossa igreja. É uma parte da nossa igreja. E para este ministério aqui funcionar, nós temos uma equipe de produção aqui que está aqui, chegou mais cedo, está cuidando, tem a diretora, tem o produtor, está todo mundo aqui envolvido. Então, assim, são tantas áreas que o corpo de Cristo, meu irmão, o corpo de Cristo é perfeito. Perfeito. Né, o pastor Jackson? Eu não quero intermediar. Claro que você pode. Intermediar. Lógico que você pode. Eu tô aqui falando aqui, mas, Barão, você tem toda a liberdade. Eu vou pegar o gancho do primeiro assunto e já entrando no segundo assunto. Isso, Barão. Sim. Você não tô coxando em dois pensamentos, não, tá, irmão? Eu tô centrado. A questão, eu posso porque eu me sinto ser. Dentro dessa ideia que nós estamos falando do corpo, cada um tem a sua. Eu acho que isso está o script. Mas se tiver, desculpa, adiantando, ou se passou também no... Não, Barão, a gente já tá assim, tranquilo. Então tá bom. Deus tá em controle. Da mesma forma que lá fora tem pessoas que se sentem como um animal, da mesma forma que tem pessoas que se sentem como qualquer outro ser, né, uniforme para lá, dentro da organização, dentro da igreja, dentro do corpo, vamos dizer assim, a igreja, não estou falando do corpo místico, estou falando da igreja, existem também esse eu me sinto. Exato. Por um exemplo, eu sou um diácono com uma cabeça pastoral, né? Eu sou um por outro extremo, eu sou um pastor com um corpo do diaconado. Eu sou aquele mais pequenininho da casa de Manassés, sendo ele o pastor, o líder dentro da hierarquia, vamos dizer assim. Eu sou, por outro lado, tem o oposto, né? Tem o diácono que já se sente um pastor, que já quer ter autoridade. E a gente tem que entender que no nosso meio também existe eu me sinto. Se eu me sinto, eu exijo que eu seja tratado de tal forma. E não é assim, a gente tem que entender que cada um tem o seu ponto. Exato. E ser feliz, né, Vaso? E entender isso. E ser feliz, entendeu? Esse ponto que você falou, posso ouvir? Claro, eu ia falar para você entrar no ponto que a gente conversou em off. Ok.
Sabe o que você falou? É interessante que o pastor Gilead, algumas vezes pregando, até para os obreiros, né, ou nas reuniões que ele faz com a liderança, e ele fala sobre, tem gente que não entendeu o que é a obra de Deus, né? Então, por exemplo, tem muita gente que trabalha, se dispõe, só que ele precisa ser visto e elogiado. Ele precisa ser visto e reconhecido. Tem aquele que olha e fala assim, mas eu não sei fazer nada, eu só sei arrumar, né? E aí ele olha aquele trabalho insignificante, como, acho que foi você que observou, ou foi você, desculpa, agora não lembro o que foi. Mas ele olha e não vê que aquilo tem um valor no reino de Deus e Deus vai retribuir ele, né? Mas o mais importante, que inclusive é o que o pastor fala, é que nós temos que fazer a obra de Deus com amor, sem olhar quem vai retribuir para nós. Sem olhar... na verdade, a gente não devia nem ter que esperar que alguém nos desse elogios. Porque eu tenho assim para mim, sabe? Vai ter gente que trabalhou tanto, só que em todo esse trabalho que ela teve aplauso, ela teve reconhecimento, ela teve premiação, teve tudo isso, né? Ela vai chegar lá no céu esperando receber galardão. E aqueles aplausos para ela afagaram o ego dela. Né? Ela ficou satisfeita, porque eu dirigi uma congregação lá no Brasil que tinha uma irmã chamada Anitta, ela não vai assistir o programa, não pode falar o nome dela, né? Anitta. E ela era o seguinte... Obrigado aí, Anitta. É contigo! Só pro Sidônio. Só pro Sidônio. Jales e Anitta. É, exatamente. Só pro Sidônio. Lá na Vila Constante. Seguinte. Sem o sobrenome. Não vou falar Ferraz. Aí o Ferraz eu tô brincando. Mas era o seguinte, vou fazer o congresso das irmãs. Aí ela vinha, pastor, tá precisando do quê? Irmã, os irmãos estão organizando aí. Eu vou fazer isso, tá bom? Tá joia. Ela vinha fazer isso. Aí no congresso a gente agradece, né? Todo mundo que trabalhou, aquela coisa e tal. Só que é um agradecimento generalizado, né? Não, a gente não fica citando o nome, o que cada um fez. Nossa, ela ficava chateada. Ela queria que citasse o nome dela e falasse o que ela deu de forma discriminada. Porque ela queria ser reconhecida e aplaudida por aquilo. Então, eu não vou dizer que pessoas assim perdem a salvação. Quem somos nós para definir quem vai ser ou não salvo, né? Mas eu penso que quando essa pessoa entrar na fila do galardão, quando chegar lá, o céu vai dizer, não, você não tem galardão não, filho. Mas eu fiz, mas você recebeu lá na terra. E isso é um princípio bíblico, né? É o princípio bíblico. Jesus só... Você precisa fazer as coisas não para os homens ver, Exato. mas para Deus ver. Exato. E também, falando nessa outra questão do corpo, de se vir no ministério, acho que é importante todos nós valorizar o nosso ministério. Valorizar o seu ministério. E Paulo finaliza o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Este é o corpo de Cristo, Vaso. Eu vou falar uma coisa aqui muito minha, vocês podem depois falar, não concordo com você e tá na bênção. Você aí no programa, você que está nos assistindo, você pode colocar no comentário, não, eu concordo. Tudo bem. Mas eu não tenho paciência, eu não consigo entender a questão do ter que falar assim, você é voluntário. As pessoas hoje, elas se apegam muito a isso. Voluntariado, a questão do voluntariado. Eu sou voluntário, irmão. Você é corpo. Você faz parte do corpo. Você tem que entender que você tem que fazer isso aqui funcionar de uma forma que seja tranquilo para não pesar para o outro irmão. Porque se você não fazer sua função, você vai pesar para o lado. Vocês concordam comigo? E a questão do voluntariado, ele tem hora, ele coloca limite, ele coloca princípio. Eu não vejo isso no corpo de Cristo. Eu não vejo... Tudo bem, a gente louva a Deus pela vida dos voluntários e tal, mas eu acho que não é a questão é a questão da pessoa toda hora ficar assim, eu sou voluntário. E ela se esconder nisso. E ela limitar a sua função como membro do corpo. É isso que eu tô falando. Eu não tô falando que tem que honrar, não tem que honrar os voluntários, que são bênção. Mas a pessoa não pode colocar isso no coração porque ela é servo. E a pessoa, quando é servo, meu irmão, ela não tem horário. Ela não coloca limites. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas ela faz com prazer.
Ó, vou te falar, vou dar um exemplo aqui, eu ouvi isso, gostei demais. Um músico, por exemplo, um músico que é servo, ele não tem, ele não fala assim, nossa, o meu som tá muito ruim. Meu som tá muito ruim. Aí ele vai falar assim, mas irmão, não, irmão, eu sou voluntário. Minha guitarra tá aqui, eu sou voluntário. E ele se apega nisso. Eu tô sendo sincero. Meu som tá ruim. Se vira e arruma aí. O servo, ele fala assim, o que eu posso fazer para melhorar aqui? É diferente. Tô dando exemplo de músico, eu amo eles. Mas é de fato algo que acontece. Se nós estamos servindo no corpo de Cristo, que é a igreja, tem que ser uma coisa que todos nós, como corpo de Cristo, tem que ter em mente. Precisamos servir com excelência. Precisamos servir no corpo com excelência. É necessário pensar assim. Eu sou porteiro aqui dessa igreja. Tem que servir na porta com excelência. Então, às vezes as pessoas não têm isso em mente, de servir no corpo de Cristo de qualquer forma, não. Eu acho que no início aqui foi tocado nesse assunto, que às vezes nós temos uma visão de algumas pessoas para o ministério ou para alguma coisa na igreja, porque essa pessoa, o pastor acredita que aquela pessoa pode fazer aquilo. Projeta ali. Projeta isso. Íamos chegar nesse ponto, Vaso. Íamos chegar nesse ponto. Porque exatamente... Não. Nós íamos, eu ia abrir essa brecha aqui agora, mano. Que eu queria chegar nisso aqui. Aleluia. Ô, glória. Mas questão de visão, né? A visão de cada um. Questão de... Eu sinto que você é. Então vamos falar sobre isso. Nem sou. Nossa. Mas que você sente que eu não sinto. É exatamente isso, Vaso. E talvez o que falou que sente, porque ele tem uma certa autoridade, ele fala que sente e projeta algo no coração de quem ouve. Por exemplo, ministério. Irmãos, aí eu quero só deixar isso aqui, jogar meio aqui e deixar para vocês tocar a bola. O irmão é um diácono tão perfeito, cara. O cara nasceu para ser diácono. Mas aí alguém vira para ele, porque tá vendo ele servindo com excelência, e já coloca nele, olha, você tem que crescer. Cara, mas o cara nasceu para ser diácono. E aí, Fabrício? Você nasceu para ser diácono, eu chego no você e falo assim, eu vejo um ministério aí, varão. O que você tem a dizer sobre isso? Eu fiquei frutífero, né? Bom diácono não quer dizer que vai ser um bom presbítero. Exatamente. Tem ministro que não é carreira, né? Isso. O ministério não é carreira. Oh! Meu Deus! O mais encansada e o mais interessante, o que tem de homem de Deus, mulheres de Deus, sem exercer ministério frustrado. Meu Deus! Justamente por causa disso, eu me sinto que você é e eu quero que você seja. E às vezes o cara se esmera por aquilo que Deus sabe que um dia ele não vai ser. E não atende a expectativa do líder, que ele vai ser um presbítero, Aí a pessoa às vezes fica ali, ou às vezes chega ao ministério, no caso do presbitério, não evolui, se frustra, não é? E o que tem de homens de Deus, né, que poderia servir, nós não estamos falando de hierarquia ministerial, que poderia servir bem como um diácono que está sufocado por pastor hoje. Nossa Deus. O que tem de homem de Deus, pastores, tendo desejo de pular de prédio, de não suportar a carga ministerial. E muitos até se suicidam. Uhum. Por quê? Porque foram colocados de forma precipitada, segundo a vontade de alguém, ou por impulsão profética de um suposto pseudo-profeta. Uhum. Você é um pastor, você é aquilo, então... Ele fez com que aquilo aconteça de maneira gradual, de maneira precoce, e quando chegou lá em cima não suportou. E o que tem de homens de Deus hoje, sofrendo por essas consequências. As coisas têm que fluir, é o Espírito Santo que ele faz. É o Espírito Santo que trabalha, entendeu? Se a pessoa ela sente que ela tem condição de trabalhar como um diácono e aquilo ali que ela faz, com sinceridade... Eu tenho um amigo da Assembleia de Deus, eu me sinto até tristeza ao dizer isso.
Infelizmente, ele faleceu vítima de assassinato fora da igreja. Fora da igreja. Mas pensa num diácono. Pensa num diácono. Ele entendia o olhar do pastor. Eu escutei o pastor falando isso. O cooperador Nelione, ele consegue fazer a leitura facial do pastor. O pastor pregando assim, ele sabe, vai lá, coloca uma rádio, ele sabe, vai lá, pega aqui, o pastor olha aqui, ele vai lá, fecha a porta do banheiro, o pastor olha aqui, ele vai lá na porta aqui, ele nasceu para ser diácono. Não temos diácono que é... Porém, né, enfim, infelizmente, distanciou-se do caminho, né, e foi ceifado, né, no mundo da criminalidade, mas não falo por essa questão. Falo que por ele, enquanto ele estava servindo ali, na igreja, Eu vejo assim uma questão assim que hoje acontece muito. Vou falar do nosso Brasil. Pessoas assim que falando sobre diácono, né? A pessoa pega um diácono hoje e vê a questão de necessidade de uma obra. Vamos dizer assim, tem a igreja necessita de um presbítero ou de um diácono. Vai lá, pega um diácono, transforma ele como um presbítero, coloca ele como um presbítero para colocar na frente de uma obra. Sem uma pessoa ter uma capacidade de estar na frente de uma igreja, sem ter uma estrutura física ou mental, né? Então, assim, é o que hoje mais acontece hoje. Você pegar uma pessoa hoje, levanta ela como um presbítero, evangelista, né? Ou até mesmo missionário, né? Coloca na frente de uma obra, né? Ou até pastor também. E onde que a pessoa, que o senhor acabou de falar, né? Onde que a pessoa ela tem aquele desgaste, se frustra, não pensa que é da forma do que ele imaginava ou até mesmo ele pensava. E Eu vejo dois problemas grandes a respeito disso. Por exemplo, a necessidade da obra faz acontecer essas coisas, né? Porque às vezes o pastor tem que abrir um trabalho, tem que fazer aquele trabalho, não tem quem vai e ele acaba mandando alguém fazer sem a pessoa ter o chamado, né? E aí, dentro desse problema, existe o problema do cara não negar, ele tem que negar. Ora, se eu sei que esse não é meu chamado, eu não tenho capacidade para isso, eu não vou. E eu me posiciono, não é meu chamado. Né? Então, eu acho que dentro do problema da necessidade, também existe o posicionamento pessoal de cada um. Porque a gente pode estar acarretando problema para nossa cabeça que a gente não precisa. Né? E, segundo, se for a vontade de Deus, Deus vai chamar, Deus vai vocacionar. E o outro ponto que eu acho é o seguinte, por exemplo, eu desejar um ministério, eu posso desejar. O Paulo diz, né, quem deseja O excelente obra deseja. Eu preciso desejar, eu desejo, mas eu tenho que me preparar para aquilo. Se eu desejo, eu me preparo. Se aquilo for a chamada de Deus, porque é o que nós cremos piamente, né, que é a chamada de Deus que vocaciona o obreiro, então se é a chamada de Deus, vai acontecer na minha vida. Quando? Eu não sei. Mas Deus vai fazer acontecer, né? Aí a igreja caminha, nesse segundo ponto, para uma ideia de que o mundo busca performance e visibilidades. Tem muita gente da nossa igreja que estão posicionados ou se posicionando de forma que a ideia não é fazer a vontade de Deus. É receber visibilidade e receber visibilidade, Performance, né? executar uma performance. Isso. Executar. O cara não tem chamada, mas vai lá e executa a performance. Tem um amigo que quer cantar e ele canta, fica pedindo oportunidade pra cantar. E eu disse pra ele, cara, prega. Porque você cantando é um excelente pregador. Eu fico impressionado porque são poucos líderes que têm essa visão. Logo na minha conversão, o meu pastor, um grande homem de Deus, eu tenho ele, um homem muito sábio, né? Eu não tenho alguém aqui da igreja, poucas pessoas entendem e sabem um pouco da minha história, né? Eu vim do mundo de criminalidade muito terrível. E quando eu fui para a igreja, o meu pastor, ele me ensinou muito. Eu, como novo convertido, cooperador, ele me dava revista da FATAD. FATAD, eu não sabia nem o que era. E eu lia, e ele sempre, ele pegava revista de escola dominical antiga e falava assim, cooperador, lê esse negócio aí, lê tudo aí, lê, e eu pegava lendo, lia.
Um dia um obreiro falou comigo assim, faz um curso teológico, eu não tenho condição, nem 8ª série eu tinha. E bati na porta da Assembleia de Deus, o governador Valadares, na sede, lá Afonso Pera, o presbítero Elber, ele falou assim, cara, não tem condição, eu tenho que ter o 2º grau, tem que ter o diploma de batismo, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, aquela hierarquia, né? Não tem nada, não tem nada. Eu fui, bati na porta. O Elber falou assim, eu vou te fazer uma prova, se você conseguir, eu vou abrir uma matrícula no básico para você. Beleza, eu fiz uma prova com 100 perguntas, acertei 70. As revistas da escola dominical que o pastor estava me dando. Ajudou. Aí beleza, quando eu acertei a 70, ele me abriu vaga no curso médio em teologia. Ele começou a me ajudar. Com 2 anos de seminário, eu estava estudando o ensinador cristão, junto com os professores dos professores da Assembleia de Deus, para dar aula de escola dominical na minha igreja. 2 anos de crente, cooperador. E o meu pastor sempre assim, toma aqui, estuda isso aqui, toma aqui, estuda isso aqui, toma isso aqui, estuda isso aqui. E quando uma certa feita a carga estava pesada, eu ainda era evangelista, e um dia eu falei, pai, tá complicado, não aguento, tá difícil. Eu lembro como se fosse hoje. Chovendo, eu debaixo do marquise, chorando, falando com Deus, pai, tá difícil. E sabe quando você sente aquela coisa, aquela voz suave no seu coração, tão profunda que falta pouco você ouvir o que está sendo projetado aqui dentro. E no momento que eu estava falando, Deus, eu vou desistir, não vou aguentar. E Deus falou comigo assim, meu coração, através do Espírito Santo, tô eu te ensinando a lidar com o meu povo. Fui pastorear uma igreja batista, o pai de santo que morava do lado, que dava oferta na igreja, o pai de santo. Ele pedia licença, colocava lá suas moedinhas, e ele falou comigo assim um dia, Deus está te ensinando a lidar com o povo dele, assim como ele ensinou Moisés. Pai de santo. E eu continuei, os irmãos sabem, pelo pouco os irmãos me conhecem, sabem que eu sou neurótico, eu sou psicótico com leitura, eu gosto de Bíblia, gosto de sair caçando, pego, anoto, e isso me fez entender que a minha vocação não pastoral, que eu fui consagrado pastor depois de 6 para 7 anos de ministério. A minha vocação não de ser pregador, de ser explanador da palavra, mas um leitor, aquele que tem vontade de conhecer. Eu entendi que ler a Bíblia, que aprender a Bíblia, ter o conhecimento e sabedoria é a minha vocação. É a minha vocação. Se assim é pregar, pregue que fale, né? Que eu falo que a gente aprende, né? Se for ensinar, sim, a gente ensina porque é aquela que aprende, mas a minha vocação, que eu sinto, é ler, entender, buscar pelo conhecimento, porque é aqui que é a fonte de vida para todos. Então, todos nós temos que entender isso. Sou chamado para quê? Eu sou chamado para compreender a Bíblia. E eu fico brabo se eu pegar um texto fora de contexto e falo assim, negócio tá errado. Mas a Bíblia é um manual, Vaso. É para todo mundo. Todo mundo. Mas é todo mundo, Aí assim, né? Nem todo mundo quer, né? Isso eu falo pela minha preocupação da integridade da Eu ia. Ficou doido com crente que não vai ler a Bíblia. E outra, gente, assim, vamos ser francos, né? Quando a gente fala de diácono, que a gente deu o exemplo de diáconos, é porque nossa cultura é essa, né? Não é carreira, mas são os degraus, né? Diácono, presbítero e tal. Mas quando a gente fala isso, é com a questão da cultura também, e o mau exemplo da pessoa nasceu para aquilo. Tem gente que não nasceu para ser diácono e tá na benção, meu irmão. E é bom. Meu irmão, eu gosto de estar no meio do diácono. Eu acho importante cada um valorizar o dom que Deus te deu. Exatamente. Valorize o dom que Deus te deu. Sirva com alegria. Se é para ser diácono, agradeça a Deus por esse dom que Deus te deu. Faça isso, seja o melhor diácono. É presbítero,
seja um excelente presbítero, sabendo que o presbítero tem a obrigação de ensinar na igreja. E se é ensino, haja o quê? Dedicação ao ensino. Então valorize o dom que Deus te deu. Tem pessoas que não valorizam o dom que Deus deu a ela. Ela É necessário. perdida, né? Perdida. Perdida no meio do corpo, né? Nossa, agora eu... E uma coisa muito importante que acontece também no corpo é comparações do ministério seu com de outras pessoas. Muito bom. Isso é muito preocupante. Eu não tenho que comparar o meu ministério com o de ninguém. Eu tenho que valorizar o meu ministério, continuar fazendo aquilo que Deus me chamou. E não comparar o meu ministério com o seu. Com o do professor Fabrício, do escritor aqui, Jackson. Não. Cada um Deus dá de uma forma. E isso é maravilhoso. E pra gente encerrar, gente, porque tem que encerrar. Acabou, foi? A gente já recebeu. Eu acho que se a Já gente... vinha pra aqui Eu sei levantando. que você vai tocar num assunto, mas não sei se você vai entrar nesse assunto, mas Qual o assunto? encerrar seria assim, importante com esse corpo glorificado, né? Ó, nós temos que encerrar com isso. Mas eu ia. Então nós vamos ter que dar 2 assuntos aqui rápido. Ó, por que ele tá falando? Por que eu tô falando de 2? Porque quando você fala de ministério, e é uma coisa que a gente fala, a gente vê muito e fala sobre a questão de comparação e tal, e isso causa uma desordem sobre os dons, que acontecia na igreja de Coríntios, né? Eu acho importante a gente dar uma passada sobre isso aqui, porque quando a gente fala de corpo de Cristo, a gente fala de um organismo. Existe um corpo também de organização mas eu quero falar sobre o organismo, e no organismo do corpo de Cristo tem os dons, que é muito bom para o reino. Mas e quando causa esse tipo de desordem, que, por exemplo, a pessoa ela fica perdida em meio ao corpo, e ela vê aquele irmão, acha bonito o irmão profetizar, e porque acha bonito, ele quer fazer também e acaba se perdendo naquilo. Eu quero que vocês comentem sobre isso, porque eu acho que é importante a gente dar uma passada nisso aqui, para a gente falar desse corpo, que é um organismo, e depois do corpo que vai ser glorificado, né? Nós teremos o corpo glorificado, ele vai ser glorificado. Né? Por que você me olhou assim? O que você acha? Não. Acha que você fez assim pra mim assim? Só Sem porque- querer, foi gesto Não. normal, gesto normal. Eu posso não ter cabelo agora, mas o meu corpo vai ser glorificado. Maravilha, isso é tremendo. Eu também tô apegado aí nisso aí. Mas, Fabrício, vamos falar sobre essa questão dessa... Meu irmão, como é lindo ver o dom de sabedoria. E as pessoas desprezam isso, né? Mas como é lindo ver esse dom. Então vamos dar uma passada sobre isso, sobre esses dons. Por favor, Fabrício. Eu acho que elas não desprezam, elas acham bonito, né? Inclusive, se você for da meio pentecostal principalmente, a gente gosta de gente que fala difícil, já percebeu isso? Quando a gente vê alguém falando difícil, a gente fica, rapaz, que coisa bonita isso, né? No grego, né, Vaz? No grego. Às vezes a gente Não, você sabe vê que é verdade. o pregador chegou e fez aquele início, aquela introdução bem... Hoje, Ah, a gente gosta disso, né? A gente nem sabe se é verdade o que ele tá falando. Tá vibrando, a gente gosta. Negócio. Só que ao mesmo ponto que a gente acha bonito e admira, a gente não busca pra nós. Verdade. Que no caso seria a palavra de sabedoria, né? A gente acha muito bonito quem é sábio, mas nem todo mundo quer ser sábio, né? Agora, a respeito dos dons espirituais, a gente gosta também de dom espiritual, né? Gosta de falar em línguas, de profeta. Nossa, se não é um profeta, então, eu já vi o Rafael lá já rodando em um pé só, meu amigo, com o profeta profetizando. Não, tô brincando, Rafa. Mas a igreja gosta muito desses dons. Mas a gente precisa entender que os dons, eles precisam ter uma ordem, uma regra, né? Um cuidado também, né? Tanto quem profetiza tem que ter o cuidado, e como o próprio Aldo disse já, né? O evangelista Aldo disse, quem está pregando, né? Ele precisa estar com a primazia da palavra. Então o resto da igreja precisa estar dentro da ordem, né? Então os dons, ele é importante, muito importante, ele precisa ser bem trabalhado. O próprio profeta tem que se educar para poder
utilizar os dons que Deus deu, né? Senão fica desordenado. É um problema da igreja de Coríntios, né? Paulo fala que ele esperou 14 anos. 14 anos. Não, vamos fazer conta? Paulo, 14 anos, né, para ser usado, né? Moisés, 80 anos, né? Porque foi 40 no Egito, 40 no deserto, né? Para fazer 40. Jesus esperou 30 anos para ter o ministério de 3 anos. Aí o cidadão chega onde e já quer sentar na janelinha. Mas já quer chegar com tudo também. Língua, profecia. Mas tem uns que tem tudo mesmo, né? Eles embalam, né? O cara recebeu variedade de língua e já tá, porque ele é profeta e Deus tá usando. Não. Eu lembro assim, até hoje, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vou falar isso porque gostei do que o senhor falou, não é do jeito que a gente quer. Exato. Não é do jeito que a gente quer. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, tava num congresso e o pastor chamou. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Igual aconteceu aqui, né? E eu fui, eu pedi assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero. E eu fui. Não fui. Todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, menos eu. Oh, meu Deus. E aquele lá falou assim, não pode. Eu disse, o que eu quero, senhor? Será que o senhor não vai me dar? Todo mundo foi, isso foi de manhã. Quando foi à noite, eu falei assim, também não vou buscar mais. Eu também não quero mais. Falei, sério mesmo, não quero mais. Tava lá no público cantado, não quero mais. Eu quando acordei, eu tava no chão. Fui batizado com o Espírito Santo. Oh, meu Deus. Não vi. Deus me tomou assim no púlpito, assim, que eu tirei aquelas cadeiras, tudo tá acima do púlpito assim, eu joguei todo mundo pra baixo. Ô, Rafael, eu quero ver isso de novo. Mas foi algo assim tão sobrenatural, porque muitas vezes a gente quer tanto uma coisa, mas quer no nosso momento. Exato. E Deus, ele faz da forma dele. Então, assim, quando ele faz na forma dele, ele faz melhor daquilo que a gente imagina. Ô Toninho, eu acho importante ressaltar o propósito dos dons espirituais. É isso que o apóstolo Paulo fala. Qual é o propósito? Né, irmão Fabrício, pastor Fabrício? É edificar o corpo de Cristo, Exato. que esse é um propósito, para mim, na minha visão, acredito que nos demais irmãos, o mais importante, que é edificar o corpo de Cristo. Aí temos também unir os membros da igreja. Tem uns dons que separa, né? A ideia é unir os membros da igreja, se vir e não se exaltar. Se vir, isso é muito importante. E também algo que eu acho que é a missão máxima da igreja aqui na Terra, que é testemunhar o poder de Deus, pregar o evangelho. Aleluia. Porque a gente sabemos que você tem o dom de pregar, você tem o dom de cantar, o dom de pregar. Todos esses dons são importantes na igreja. Tocar, cantar, servir nos bastidores. Agora, a missão máxima na igreja, no corpo, é testemunhar o evangelho. Essa é a missão máxima da igreja. Então, o propósito dos dons precisa estar na mente da igreja isso. Os irmãos, é necessário ter esse entendimento. Glória a Deus. Mas lá. E tem um também, claro, a questão do propósito, né? Deus, ele não é responsável em cumprir uma agenda egoísta de ninguém. Eu quero ser batizado para ser mais um na congregação, né? Não é todo mundo igual de todo mundo foi batizado. Eu também. Tipo assim, Deus, ele tem um propósito, uma coisa que a gente tem que pensar. Se a gente foi batizado pelo Espírito Santo, se Deus tem um propósito, e se eu recebi, o que eu estou fazendo com esse dom? Também isso que é uma capacitação. Não é uma capacitação. Será que Deus olhou lá de cima e falou assim, ô Dozinho, todo mundo foi, só ele não. Eu vou batizar ele, pra quê? E aí, o que vai acontecer depois? Ou o que aconteceu depois? Né? Tem muita gente, muita gente que recebe um dom de Deus, pegou, recebeu, muito obrigado, pegou, colocou na madeira e guardou, e até hoje tá como que se não tivesse. Seria a parábola dos talentos? Terror ou Vamos colocar, né? Vamos colocar. Eu recebi. Tá. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Recebi. Tá ok. E tem muita gente que se precipita em questão do batismo com o Espírito Santo, que acha que se resume só no falar em línguas. Mas como foi pregado no nosso congresso, que ali você está recebendo poder. Poder para testemunhar. Como disse
pastor Aldo, né? Então o objetivo é esse, para que nós sejamos cheios de poder e cumprir o ID do Senhor. E cada dia se aperfeiçoar cada dia mais, né? Cada dia mais. Não adianta nada você pegar, receber e não... Eu assim, gente, eu vou falar uma coisa, experiência também. Quando a gente exerce e tem o dom, Deus nos dá o dom e a gente entende o que é o nosso dom, sabe o motivo, o propósito, nós também amadurecemos com o passar do tempo. O Espírito vai nos dando essa maturidade, né, de saber o tempo de falar, o tempo de esperar, o discernimento para exercer. E tudo isso é para que o corpo de Cristo seja edificado. Todo esse propósito, tudo isso. E a gente vai fechar aqui. Mais alguma coisa quer dizer sobre isso? Não. Tá tudo certo aí, gente? Eu creio que esse programa, assim, esses assuntos são tão abrangentes, tão tremendos, né? Nós começamos a falar de pessoas do corpo, né? Então, chegamos até os dons, como a gente... E aí nós vamos fechar com a glorificação desse corpo, porque nós temos que valorizar isso aqui que Deus nos deu, cuidar disso, porque isso é tão importante para Deus que depois de tudo que nós passamos aqui, nosso corpo será glorificado. E seremos assim, estaremos pertinho dele, né, gente? Né? Como o texto diz, seremos Como ele é. Oh, aleluia. Isso. Alguém pode dar um glória a Deus aí, gente? Glória a Deus. Né? E o corpo morto, ele parece, né, sem beleza, sem nada, né? Mas a gente sabemos que esse corpo será ressuscitado incorruptível. glória a Deus. Então receberá toda essa beleza. Então isso é maravilhoso, servir esse Deus. Vale a pena sofrer as provações nesse corpo físico, né? Porque estamos sujeitos a adoecer, a envelhecer, a tudo isso, a morrer. Mas sabemos que esse corpo, ao soar da última trombeta, ele ressuscitará. Ressuscitará em um corpo glorificado, e aqueles que estiverem vivos, eu acredito que meus filhos, eu tenho esse pensamento comigo, não provarão a morte. Aleluia. Eu creio. Um tem 11 anos, o outro tem 5. Às vezes eu tenho essa ideia. Eu não quero, mas Meu Deus, você ia matar, eu tenho 42 já. Então, mas acredito que essa nova geração, alguns não provarão a morte. Eu creio também. Não descerão a tumba fria. Serão arrebatados, né? Eu também creio que nós somos a geração do arrebatamento. Exatamente. E tem respaldo bíblico para isso aqui, ó. O Paulo disse: eis que te digo o mistério, nem todos dormiremos, Tremendo. mas seremos arrebatados. Não. Você continua. Que autoridade! Meu Tô Deus! profetizando. Meu argumento caiu. Rapaz, eu quero deixar com vocês aí alguma consideração final pra gente dar a benção apostólica, né? Porque a nossa diretora ali já tá mandando dar a benção apostólica. Mas assim, gente, eu tô muito feliz. Eu vou deixar com vocês, no final a gente fecha. Diga pra mim, Jackson. Minhas considerações finais deixando aí bem claro, né? Bem claro, né? Embora o mundo secular ele volta a toda a atenção em endeusamento com o corpo, né? Nós sabemos que o nosso corpo vai voltar para a Terra, né? Porque da Terra foi feito, mas será. Eu vejo assim de uma maneira bem clara, bem objetiva, que não há para o secularismo algo grandes, estupendo na questão da ressurreição do corpo, porque nós somos crentes e entendemos isso. Eu creio assim, de uma maneira bem simplificada, a única coisa que vai acontecer conosco na glorificação, nós vamos voltar às nossas origens, porque o homem foi criado em glória, né? Quando ele pecou, ele se sentiu nu diante de Deus, não era uma nudez física, mas o despido da glória, da realeza do Senhor.
E na ressurreição, no corpo espiritual que nós teremos na ressurreição, nós iremos voltar ao original. Nós iremos simplesmente voltar ao original, porque a carne foi corrompida pelo pecado, não é? Foi desconfigurada pela intenção maligna, a nossa carne também recebeu essa sentença de morte, mas a gente espera, e essa é a nossa fé, a nossa esperança, que um dia nós vamos retornar à nossa origem, à nossa forma primária, na nossa existência. Terminando com o versículo, o irmão disse lá pelo Pedro: amados, ainda que não é manifesto que havemos de ser, mas no dia que ele manifestar, seremos semelhantes a ele, porque do jeito que é, nós o veremos. Amar a Deus. Glória a Deus. Lucas. Eu passo das palavras do pastor Jacques, as minhas palavras, né? Que nós vamos voltar ao nosso estado original, né? Aquilo que foi perdido lá atrás, né? Como eu também disse no início com a entrada do pecado, entramos em um processo de deformação e todo o trabalhar de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, é para trazer esse projeto original de volta, né? Então, vale a pena. Ora a pena. Doutor Aldo, o homem tem cara de sargento, mas é feliz da vida. Glória! Cara de elegância. Boa, rapaz! Eu não senti firmeza desse feliz da vida. Tem cara de sargento, mas... Não, rapaz, Aldo é gente boa, rapaz. O Aldo chegou na igreja, esse cara de sargento, eu falei, rapaz, esse homem é bravo. É gente boa, viu, só? Barbeiro dos melhores. Ó, fazendo a divulgação aí. Né? Não, a mensagem que eu quero deixar claro é que a importância de servir a Cristo é que quem morre em Cristo vai ressuscitar com o corpo glorificado e vai viver com Cristo eternamente. Então, vale a pena servir a Cristo. Não abra mão de servir a Deus em hipótese alguma. Continue. Não sei o que a pessoa está passando, o que você está sofrendo. Siga a sua caminhada, porque não sabemos a hora que a trombeta vai tocar. Então, seguimos firmes. E aí, doutor? Pastor Rafael? Os irmãos falaram tudo sobre... eu quero deixar para os irmãos só uma questão. Você que está nos assistindo, se você, acaso, está desviado ou afastado, eu vou falar isso porque o respaldo deles falaram sobre o que nós falamos hoje aqui. Então, para isso acontecer, você que está desviado, você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Porque há tempo para você. Mas eu tô assim, eu tô aquilo, eu tô... Não. Deus, ele não olha pelo seu passado, ele não olha aquilo que você passou, mas sim pelo aquilo que ele tem hoje para você. Então, se entrega para o Senhor hoje, faz aquilo que é o certo para que o seu corpo hoje natural venha a ser transformado por aquilo que ele vai entregar para cada um de nós. Olha, maravilha. Pastor? Quero ler Mateus 5:31. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Exatamente. Eu vou dizer isso, gente. Olha, breve. Amém. É isso aí? É isso aí. Meus queridos, quero agradecer os senhores pela tão honrosa mesa que vocês me deram. Vocês nos presentearam aqui, foi muito bom. Muito bom mesmo, um programa muito especial, como eu disse, mas eu não esperava que fosse tão especial assim, porque foi muito gostoso aqui. Eu senti a presença de Deus aqui. Falar da palavra do Senhor é muito bom, mas a comunhão que nós tivemos aqui foi muito especial. Obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe de coração, que continuamos nessa caminhada tão linda, né? Que é falar da palavra, estar preparado, ajudando na edificação do corpo de Cristo e também nessa caminhada do Evangelho, né? Nessa igreja tão maravilhosa aqui em Columbus. Que Deus abençoe ao nosso pastor e todo o corpo de obreiro. Nós estivemos aqui com parte dele e muito feliz aqui. Eu quero te agradecer, meu irmão, que esteve conosco aí até agora. Espero que você tenha gostado, dê sua opinião. Como eu disse no início, compartilhe, comente, fale
Porque, meu irmão, você que é voluntário, né? E eu disse aqui, eu tenho problema com essa palavra, mas quando eu digo isso, eu falo de coração. Eu não quero que você use a obra do Senhor como peso, porque o reino de Deus conta com você, o corpo de Cristo, ele conta com você, e você é especial para ele. Você é muito importante, independente do que você faz. Nós falamos sobre isso aqui, e eu quero te agradecer por tudo que você tem feito no corpo de Cristo. Você me ajuda, você ajuda o pastor Fabrício, você ajuda o pastor Gileade, ajuda os obreiros aqui a ser mais crente, né? A caminhar, a estar junto. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Esse foi o programa Efatá, mais uma edição aí, mais um programa muito especial. Espero que você tenha sido muito abençoado. Quero agradecer a produção aqui, que está conosco aqui nos ajudando. Nós tivemos até um lanche muito abençoado aqui no início, como sempre, né? Mas hoje, né, Vaso? Hoje foi benção, né? Cuidou do nosso corpo, amém, Rogério? E espero que você esteja feliz em ter participado conosco aí de uma forma ou de outra. Não tivemos hoje os vídeos fora do estúdio, porque hoje tinha muita gente top aqui, muita gente abençoada, mas a gente vai estar sempre contando com você. Um abraço, e é isso. Efatá, a verdade revela, a mente se abre. Deus abençoe você. Valeu, pessoal! Efatá.